Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 21. Eu quero falar sobre as três vindas do Senhor Jesus Cristo. Será bem rápido. Eu não vou falar sobre os processos, os três processos da segunda vinda, que é o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, mas as três vindas. Então vamos lá, verso 25 em diante. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Está nos falando sobre a grande tribulação. É sobre a grande tribulação essa leitura. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Podeis assentar? Muitos pensam, ou aliás, até creem, que Jesus, ele subiu em uma nuvem. Mas não foi em uma nuvem que ele subiu. Por isso que é preciso fugir um tanto da tradição, fazendo uma leitura mais específica da Bíblia. Olha bem, em Atos capítulo 1, olha como ele subiu. E estando com e quando dizia isto, verso 18, verso 10, 9, capítulo 1 de Atos. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, ele subiu à vista de todos. Não é que ele subiu sentado ou escondido dentro de uma nuvem. Então ele foi subindo, elevado às alturas. Vamos dizer, quando estava aquele pontinho lá em cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aquela nuvem simplesmente o ocultou da visão dos discípulos. E estando eles fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, eles viram Jesus subir, não dentro de uma nuvem, mas a pessoa dele. Depois foi que a nuvem o cobriu. Não é certo? E em nossa leitura, Lucas 21, nos fala sobre a grande tribulação. Jesus estava respondendo aquelas perguntas: quando serão essas coisas? Que sinal da sua vinda e do fim do mundo?
Então, ele respondeu isto. Você encontra no Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Esses três evangelhos sempre eles relatam os mesmos acontecimentos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, o evangelho de São João, ele é diferente, porque João ele viveu mais do que todos. E, por certo, ele leu o evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. E ele, como viveu com Jesus, ele viu que eles não relataram sobre a samaritana, nem também sobre o ceguinho, nem sobre o acontecimento de Marta e Maria. Então, é por isso que o evangelho de João é diferente. Ali está a oração de Jesus. Ele, quer dizer, completou. Mas os três evangelhos é quase repetindo as mesmas coisas, por isso são chamados evangelhos sinópticos. Quer dizer, são iguais. Por isso você encontra em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, Jesus falando a respeito da tribulação, da sua vinda, quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E aqui em Lucas 21, onde nós tomamos, nos descreve sobre a grande tribulação. Você lembra? A noiva ela não estará aqui, ela foi raptada justamente para não passar pela tribulação. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror. Por quê? O que é a grande tribulação? A grande tribulação não é nada mais, nada menos do que aquilo que Daniel interpretou no sonho de Nabucodonosor. Aquela pedra batendo no pé da estátua, que representa os reinos gentílicos, entende? O tempo dos gentios, que é político. E esse tempo dos gentios começou com Nabucodonosor e ele termina na grande tribulação. Lembra que a estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre de cobre, os quadris e as pernas eram de ferro. E lá os pés havia uma mistura nos dedos, que era o ferro e o barro. Então e nos dias destes reinos, ó rei, você viu uma pedra se atirada sem mão. Ou isto é o reino de Deus. Entende? Enviará essa pedra, quer dizer, e ela baterá no pé da estátua. No pé da estátua nós vemos o barro e o ferro. O ferro, ele é representado hoje, vamos dizer, pela direita. As nossas políticas, ela tem direita e esquerda. Era o comunismo e o capitalismo. O capitalismo representando as democracias e a iniciativa privada. Quer dizer, é o ferro, lembra que ele desceu até embaixo. Mas o comunismo, e hoje modernizado, que é visto como socialismo, é o socialismo, entende? É uma mistura é o Estado controlando a economia de uma maneira mista. E a Bíblia diz, estará o ferro junto com o barro.
As suas sementes se misturam, mas não se ligarão, como o ferro não se liga ao barro. Então, o mundo está dividido nisso, direita e esquerda. Nós tivemos um governo esquerdista. Quase toda a América Latina era esquerdista, menos Colômbia. E tudo contra a direita. Estão juntos, estão todos na ONU, estão todos negociando, mas não se fecham. Não se unem, não se tornam só. Um é barro, outro é ferro. E justamente nesta hora, essa mistura é que quando vem aquela pedra que representa Cristo, bate no pé da estátua, e isso é na tribulação, porque a tribulação, ela desmontará a organização mundial, desfará toda essa ordem mundial. Então, para que Jesus venha, intervenha, traga o seu reino que não tem confusão e nem fim. E aquela pedra se torna uma grande montanha, e Daniel explica ao rei que Deus levantará um reino eterno que não terá mais fim. Isso é o que nós cremos e aguardamos, não é certo? Aonde há justiça, aonde não há corrupção, aonde não há maldade, entende? Aonde não há morte, aonde há vida e vida com abundância. Então, essa nuvem que diz aqui, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O irmão Branham chama isso nuvem de glória. Nuvem de glória. E as escrituras, por exemplo, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, não é assim? Não quer dizer que é uma nuvem, literalmente falando. Você pega esse arco das testemunhas de Jesus Cristo, de Deus, desde Abel e vem vindo, são milhões, homens, mulheres. Entende? Nós estamos rodeados de grandes testemunhos. O livro de Hebreus 11 nos mostra um pouco aqueles que estão nessa galeria, os heróis da fé. Então, quer dizer, há muitas pessoas que serviram a Deus. Nós não estamos sozinhos. Então, é uma nuvem de testemunhas. E aqui nos diz que Jesus virá, entende? Então, verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Que nuvem é esta? Vocês verão em Apocalipse, capítulo 19, quando Jesus ele virá. Olha bem, capítulo 19, quando Jesus virá, montado num cavalo branco. Você tem que saber que cavalos representam a besta. Besta representa um poder. Eu não creio que é cavalo. Não, não. É um poder. E os seus também virão com este poder. Então, deixa eu ver onde está. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muito diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus.
E seguiam os exércitos que há no céu. Olha aí a nuvem. Ele virá numa nuvem de glória, rodeado dos seus santos anjos. Olha bem. E seguiram os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Aí já é o governo para o milênio. Então, essa espada que sai da boca é o quê? O que é que está na boca? É a palavra. A palavra ela é mais aguda do que a espada afiada, de 2 gumes, não é? E ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos, irmãos, que ele simplesmente regerá, quer dizer, governará. É o que nós chamamos o reino do milênio. Então, rapidamente, vamos lembrando as 3 vindas do Senhor. Você tem que saber, em primeiro lugar, são vindas físicas, literalmente falando. É a pessoa dele mesmo. Entende? Não é uma nuvem, não é uma coluna de fogo, não é a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. A primeira, ele vem, guarda isso, ele vem em pessoa. Qualquer outra outra vinda, outra manifestação, entende? Ela pode ser uma manifestação espiritual, mas eu estou falando física. Mesmo quando ele veio no Pentecoste, ele vive na sua igreja, não é o corpo dele, não, é o espírito dele. É o próprio Deus. Na pessoa do Espírito Santo, nessa representação. O que é o Espírito Santo? Ele é aquele que gerou no ventre de Maria um corpo. E ele habitou naquele corpo chamado Jesus. Este é o corpo de Deus, literal. Então, 3 vezes ele vem ao mundo. Primeira vez, ele veio para redimir, para morrer, pagar o preço e nos salvar. A segunda vez, ele vem para buscar a noiva, levá-la desta terra. E a terceira vez, ele vem com ela. Apocalipse 19. Por isso, vocês vão ver o irmão Branham em muitas mensagens, ele diz: a noiva, ela sobe no capítulo 3 de Apocalipse, quer dizer, no final da era Laodiceia. Se ela não subiu, é porque a era não terminou. Início capítulo 4 de Apocalipse, você vê a voz dizendo: vem, subi aqui. Então, e a noiva, ela não é mais vista, a não ser no capítulo 19. Se as pessoas parassem, os irmãos parassem, todos parassem e acreditassem na verdadeira revelação que diz o profeta, não haveria tanta, como diz o castelhano, confusão. Não é certo? Por quê? Ela vem no capítulo 19. Junto com ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, a primeira vez ele veio, se manifestou neste corpo, por isso que ele é chamado o Filho do Homem, isto é, Deus manifestando em um corpo humano.
Pode ver, mesmo quando Deus se manifestou através de Ezequiel, ele chamava Ezequiel, profetiza, filho do homem. Filho do homem é Deus manifestado em um corpo, olha bem, em um ministério profético. E Jesus aqui na terra, ele nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus ou filho de Davi, é mais filho do homem. E ele é conhecido como filho de Davi para os judeus. Pode ver que a mulher Cirofenícia, aquela estrangeira, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou, porque para nós, os gentios, ele não é o filho de Davi. Para nós, ele é o filho de Deus. Entenderam? Ele é o filho de Deus. Mas Pedro disse, atenda essa mulher, ela vem atrás aí, aprontando escândalo. Jesus parou e atendeu ela. Mas quando Bartimeu, é Bartimeu, né? O cego, chamou ele Jesus, filho de Davi, ele ouviu, porque ele era um judeu. Então, filho de Deus é Cristo na igreja. O sacerdote, a intercessão, quer dizer, o período da intercessão está de pé enquanto a igreja estiver aqui. Se a igreja não subiu, então o sangue ainda está no propiciatório, está no altar e fala por todos nós. Tudo que o diabo gostaria era de anular o propiciatório, dizer que já não há mais sangue, que passou. Aí nossas orações não seriam ouvidas, não seríamos atendidos, não seríamos curados, não seríamos salvos, não seríamos perdoados. O que o diabo mais odeia é o sangue, é a morte de Cristo que fala por nós. Por isso que você se esconde debaixo deste sacrifício e o diabo não pode chegar aí perto. E Deus é tudo que Deus olha, é você neste sacrifício. Ele olha este sacrifício. Ele não olha a tua justiça, a minha justiça. Não, é a justiça dele. Somos salvos por representação. Amém? Então, filho do homem era Deus no ministério profético. Deus se manifestando em um homem chamado Jesus. Quando Jesus ele foi batizado ao sair das águas, ele foi ungido. Por isso a palavra Cristo quer dizer ungido. Jesus quer dizer Salvador. Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. Vocês estão entendendo? Então ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o esperado por Israel. E diz a Bíblia, veio para o que era seus e os seus não receberam. Não é assim? Não é assim? Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos filhos por adoção, por Jesus Cristo. Amém? E como filhos somos o quê? Herdeiros. É isto que Deus tem feito de nós. Isso é pouco? Não, é muita coisa, né? É até demais. Aí a gente diz, irmã Inês, não mereço, mas tu és maravilhoso. Aleluia. E então ele veio no Pentecoste para habitar no seu povo. E ele veio e não voltou, porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele levantar, porque é este poder que vai levantar a noiva, é o próprio Deus que já habita nela. O camelo que levou Rebeca ao encontro de Isaque
foi o mesmo camelo a que ela serviu, deu água. E o mesmo Deus que nós servimos, na pessoa do Espírito Santo, Jesus, em forma do Espírito Santo, é o mesmo que nos arrebatará para encontrar Jesus nos ares. É o que chamamos a segunda vinda do Senhor. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E a ressurreição, ela segue uma ordem. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Começa do último irmão que morreu. Vamos supor agora, hoje, agora. Entende? E o arrebatamento começa a levantar daqui para trás. E todos que morreram, e levanta os dessa era, e levanta da era passada, Filadélfia, da outra era, Sardes, e aí vai até a primeira era, que é Éfeso. Mas, como diz o irmão Branham, há um tempo para a ressurreição. E esse tempo, entende, é assim, ó. Ah, mas é muito rápido. Mas houve um tempo. Você sabe como que anda um carro? Eles têm um carro, tem uns pistões ali. E ali, na cabeça dos pistões, então, vem o fogo sobre a gasolina. Aquilo explode e bate, pá! E lá dentro gira breque e mexe. O outro pá, e mexe o outro. O outro pá, são 4. Não é? Tinha até de 6, tem ainda. E então você diz, mas aqui está funcionando devagarzinho. Mas põe primeira, põe segunda, põe terceira, põe quarta, põe quinta. Aquilo, você diz, é muito rápido, mas está seguindo aquela ordem, pistão por pistão. Só que de uma maneira, então assim será a ressurreição. É igual você pegar uma corda aqui no chão, você faz assim, ó. Ela sai fazendo essa curva e ela se levanta, vai até lá. Já! Por isso disse o profeta da mensagem, saindo fora do arraial, que quando os santos ressurgirem, ele diz, pode ser que você veja quando ali estão os seus queridos. Entende? E eu não vejo que venham os nossos queridos ficar por aí, caminhar e andar e ver. E para quê? Ir no shopping, ver o quê? Se aparecer para ti, você vai desmaiar. Entende? Vai aparecer Pedro. Eu nunca vi Pedro, barbudo, aparecer minha frente aí numa esquina dessa, eu sozinho. Vai me dar um ataque. Já sofro do coração. Agora, céus queridos, tudo. Mas o irmão Branham diz o seguinte, e não mais do que um instante, questão de milésimos. Você sabe que eles vieram para estar contigo, para ser arrebatados. Então, veja, os santos ressuscitam e a trombeta soa. É quase simultaneamente. E a trombeta para quê? A trombeta juntava Israel para a guerra, juntava Israel para suas festividades. E a essa trombeta, entende? É a transformação dos vivos e o chamado para todos subirem. Porque nós não iremos subir com essa natureza, com esse gênio, dessa forma. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, mortal da imortalidade. Como os santos que ressurgiram já virão neste corpo glorificado, como é o de Cristo. Porque assim como ele é, seremos também, nos diz as Escrituras. Entende? Porque se nós subirmos do jeito que somos, irmãos, o céu só vai ser bom por uns 30 dias, nem isso.
Daqui um pouco você cansa, você quer mudar. Não é assim que as pessoas querem. Estão bem, começa a inventar moda. Ah, quero ir para a roça. Está lá na roça, acho que vou para a cidade. Olha, está no emprego, quero, tá, e assim vai. Nunca estão satisfeitos. Não estão satisfeitos com o que tem, não estão satisfeitos com o seu guarda-roupa, não estão satisfeitos com nada. Sempre estão queixando e buscando e querendo, estão inquietos. Inquietos. Isso sem falar as rabugices que carregamos, não é? Águia, águia. A águia tem espora e bico, não é? Põe aí umas águias aí para ver junto, ver se elas vão viver bem. Daqui um pouquinho estão falando que não deve, que não pode, mesmo nos grupos do WhatsApp, né? Então, vamos aqui. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E juntos é que subiremos a encontrar o Senhor nos ares, porque Jesus não vai pôr o pé dele aqui na terra. Nós o encontraremos nos ares. Alguém pensa, pode você pensar, hoje vai detectar. Detecta nada. Entende? Deus está sempre adiante da tecnologia. Onde foi que a tecnologia fez um carruagem com cavalos de fogo e Elias foi embora? Então, veja vocês, encontraremos o Senhor nos ares. Vocês não pensam que seremos detectados por radares? Não, irmãos. A verdade, já estaremos em outra dimensão. Jesus, quando ele ressuscitou, ele aparecia e desaparecia. Entende? Esta é a segunda vinda. Então, repetindo, a primeira vinda foi quando ele veio para nos redimir, morrer por nós, nos salvar. A segunda vinda é para nos levar. Essa que nós temos que estar preparados, preocupados. E a terceira vinda, ele virá para reinar. Porque Israel reconhecerá ele, entende? No ministério dos dois profetas, Moisés e Elias, que profetizarão 3 anos e meio no tempo da tribulação. E eles produzirão uma boa parte dessa tribulação. Porque eles chamarão pragas e tudo mais. Então veja vocês, quando Israel reconhecer, então, durante esses 3 anos e meio da tribulação, a noiva se foi e ela está nas bodas do Cordeiro. Palavra bodas quer dizer casamento. E aonde há casamento, alegria, há convidados. E Jesus diz que ali se assentarão na mesa Abraão, Isaque, Jacó e muitos. Não é? Os amigos de Deus estarão ali. E nós. Agora, qual a coisa mais importante no casamento? Não é a noiva? Pensa você, tudo está preparado, esperando esse momento, quando a noiva entrará triunfante por aqueles portais eternos. Oi, irmãos, eu lembro de um irmãozinho cego, velhinho, e ele fumava, mas ele cria na mensagem, ouvia. Quando eu passei por aquela cidade ali, uma certa vez com a família, ele ficou sabendo, o Febrônio, eu ouço falar do Febrônio desde o tempo que ele andava de mochila. E ele me esperou no retorno, que eu tinha ido a Goiânia. Quando eu cheguei ali, ele já tinha saído, eu demorei um pouco. Daí ele disse, irmão, eu creio em toda essa mensagem. E importante, toda a família deles eram religiosos de outras denominações, de uma denominação, uma certa denominação. Ele diz, eu creio.
Eu quero estar na noiva, nem que seja lá na sola do pé, último, a sola do pé. Então, o importante é a gente estar ali entre aqueles que vão entrar, nem que seja o da sola, da sola, da sola do pé. O importante é pertencer à noiva. Não é certo? Isso é o que é importante. Então, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E a noiva, como uma mulher de José, que é um tipo, estava no palácio, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E Jesus deixa a sua noiva ali e vem no final se dar a conhecer a Israel. E eles perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Aí Israel vai chorar. Matamos, não conhecemos, não vimos, matamos. Mas foi Deus que permitiu cegou Israel, senão nós não teríamos oportunidade. Mas Jesus, ele virá depois da tribulação. Entende? Essa é a terceira vinda. Ele virá para reinar, para inaugurar o milênio. Mas o milênio não é o final de tudo. Nós não estamos vivendo para Deus só para desfrutar 1000 anos. 1000 anos é o tempo que ainda falta para o homem sobre a terra. Porque o homem, ele tem vivido 6.000 anos sobre a terra. Vamos dizer, 2.000 anos antes de Noé, mas a verdade foi 1.650 anos somente. 2.000 anos de Noé até a cruz. E de 2.000 anos da cruz até aqui. Então, a gente faz assim a conta por cima, né? E nós já se cumpriu os 6.000 anos. A coisa está por aí, ó. Não entende? Está em cima. Então, falta 1000 anos. 1000 anos é um tempo contado. É o sábado da terra. É o descanso dela. 6 anos os israelitas trabalhavam em sua terra. No 7º, eles tinham que deixar a terra ficar quieta, tranquila. E ia com medo que nascesse por ali. Mas Deus abençoava o 6º ano, que ficava abundância para eles cruzar o 7º. E o 6º ano é o sábado, o 7º ano é o sábado da terra, igual o sábado é o 7º dia. Segunda-feira já é o 8º, que vem ser o 1º dia. O 8º é um tipo da eternidade. Quando você conta até 8, você sabe que o 8 vem a ser o 1º dia da semana. Pode ver que no outro dia é segunda, quer dizer, o 1º foi domingo. Assim, a eternidade também, ela não tem começo, não tem fim. Entende? E quando virá, irmão, a eternidade? Na eternidade não se contará tempo. O tempo só se conta até o milênio. Depois do milênio, teremos a batalha de Gog e Magog, haverá a ressurreição, haverá o julgamento, entende? Haverá a explosão da capa dessa terra, uma supernova. E Apocalipse 21 diz: e o mar já não existe mais, tudo é terra. E as pessoas, aqueles que não são da noiva, habitarão na plenitude da terra. Mas foi feito um palácio para a noiva, para o rei e a rainha. É lá no Monte Sião.
aquele grande monte que se erguerá durante esse tempo de uma supernova, né? Da Terra. E ele mede, eu creio que é 2.300 quilômetros, assim, 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 e assim, e assim. Ó. Veja você, tem uma angulação de uns 65 graus por aí. Quer dizer, desce aqui, planície, planalta, de tudo ali. E a cidade estará sobre aquela montanha, é o palácio do rei. Não é uma casinha grudadinha em outra aí, igual corpo daqueles bichinhos, né? Como que é? Coró. Não é assim não. Igual as casas ali no São Paulo, tudo grudado, Nordeste grudado, coisa que eu não gosto. Rico mora em lugar bem grande, aberto, né? Assim é. Onde eu vi isso? Foi em Punta del Este, no Uruguai, que é onde os ricos trabalham para os bilionários que são donos ali. Eu olhei cada mansão, tanta coisa. Eu pensei do outro lado, é por aí, daí para mais. E claro que será para mais. Eu não sei como que é o meu lugar, mas tudo que temos foi feito ali. Deus ele fez a mim, me fez com essa natureza. Ele sabe do que é que eu gosto. Nem eu não sei bem, mas ele sabe do que é que você gosta, o que é que você quer. E uma casa, quando a gente vai fazer uma casa, vai fazer de acordo com o gosto da gente. A gente não sabe explicar bem, mas o engenheiro capta, vai pondo no papel, vai conversando e vai. É assim, é assim. Então, vamos fazer? Vamos. Mas Deus sabe da nossa natureza. Eu sei de uma coisa. O teu lugar ali tem a tua cara. O meu lugar ali tem a minha cara. Então vocês podem saber que eu vou ter uma matinha ali perto, passarinhos, alguns bichos bem bons, mansinhos, água, campo. Olha, bonito, viu? Será bonito. Mas Deus fará tudo ali de acordo com o nosso gosto. Tá bem? Daí você não vai gostar da minha, porque é sua, você vai se casar tanto com ela que você não vai querer trocar com ninguém. Não é assim? A terceira vinda de Cristo, eu quero que vocês guardem, será logo após a tribulação. O sexto selo nos fala da tribulação. É o selo da tribulação. E quando o irmão Brana, ele creio no parágrafo 102 da selo traduzido por Goiânia. 102, é isso mesmo. Ele diz, agora vamos à abertura deste selo. E quando ele faz a leitura da abertura do selo, ele lê justamente isto que nós estamos lendo, só que leu em Mateus 24. Depois dessa tribulação, então, ele virá, como que diz aqui? Eu estou em Apocalipse 19, 21 de Atos, né? de Lucas. Depois dessa tribulação, ele virá. Lucas 21, está aqui. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Mar, água, representa povos e nações. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados.
A lua se transformará em sangue, até o sol negará a sua. Então há muitas coisas. A Bíblia nos fala em muitas partes sobre isto. Olha bem, então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Quando ele vem em Apocalipse 19, o Rei dos Reis, ele virá para a pedra virá para destruir os governos mundiais, desfaz. O período da tribulação é justamente o desarranjo dessa ordem mundial em tudo. E se coloca, por exemplo, o Brasil. No ano 60 e pouco, depois que Jânio Quadros renunciou, e subiu Jean Goulart, que era um comunista, e o país quase entramos em guerra. E veja vocês, estava uma confusão danada. E o exército é tido como guardião da Constituição. O que fez o exército? Eles dizem que eles deram o golpe militar. Eles interviram. Eles fizeram o que tinha que ser feito. O erro deles foi ficar no poder, porque eles teriam que ter pôs a ordem, interviu, entregasse para os civis e voltasse para os quartéis. Mas eles fizeram o governo militar. Isso é o que eles erraram. Mas quanto à intervenção, foi certa. Foi certa. E o nosso país, o exército é o guardião, é tido como guardião. Só espero que eles tenham aprendido a lição de não querer se meter no que eles não devem, que é governar. Então o mundo está bagunçado. Jesus vai intervir e governar, porque ele é o rei legítimo. E governará o mundo. Amém? Eu não sei quanto tempo nos falta, eu queria falar só uns 15, 20 minutos. Mas fica uma explicação rápida, clara, e como uma vez disse o Moilme aqui, é criar uma trilha, fazer uma trilha para você poder saber, quando lê as mensagens, quando lê a Bíblia, você saber, isso o pastor nos explicou, então é por aqui, você vai ver, entender melhor as mensagens. Nós, pastores, então simplesmente estamos fazendo a trilha para que você possa, no mato, se balizar. Quem é que já andou em trilha dentro do mato? Bem, se a gente não tem uma trilha, a gente se perde, não sabe para onde vai. Por isso que Deus deu ministérios para dizer aqui, o profeta ensina aqui, aqui, aqui. E numa trilha, a gente sempre passa o facão ali e marca um pau, não é assim? Ou vai fazer uma meia picada aqui, ali, para que você se ache, né? Reconheça e possa caminhar. E tem trilha que é difícil, você tem que ver bem, porque fica fácil de perder. Entende? A coisa é poucas marcações. E assim é a nossa trilha. Tem hora que está bem vista, as horas tem hora que a coisa é mais apagada, é poucos sinais, mas quando a gente ensina é para que você saiba por onde andar. Então, dentro do que falamos, desculpa, eu queria orar mais essa noite, entende? Estar com vocês. Mas deixa eu gastar o meu tempo, mais ainda. Alguma pergunta dentro de tudo que nós falamos? Você tem alguma pergunta? Eu permito, levante sua mão
e diga, pastor, não entendi isto, ou eu quero saber disso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão para apresentar? Esse é o problema. Elias e Moisés serão eles mesmos. Alguém perguntou ao irmão Brana assim, irmão Brana, será Elias e Moisés mesmo? Ou será o espírito de Elias e Moisés, quer dizer, aquele ministério, sobre outras pessoas? Você vai encontrar em certos lugares, irmão Brana, até dando um parecer de outras pessoas. Mas daí ele disse, eu vi Moisés e Elias virem serem mortos. Eu vi. Mas a Bíblia diz que é Moisés e Elias, os dois testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Ah, mas Moisés morreu, o diabo brigou pelo corpo dele, o arcanjo diz, o Senhor te repreenda. O que fez? Ele só viu Moisés e Moisés tremendo ali e desapareceu. E no Monte da Transfiguração, ali estavam os dois. E eles terão que vir e morrer como qualquer mortal. Por isso que eles serão mortos pela besta, e seus corpos ficarão ali na praça, expostos, até que eles subam. E por certo, os 144 mil, aqueles que crerem em sua mensagem e que foram mortos pela besta, é o momento, não tem outro lugar onde eles possam subir. Então, como eu disse, aqui que está o problema. Eu digo, irmãos, você não sabe, pergunte. Eu respondo para vocês. Eu quero dizer isso, eu respondo para vocês. Eu não me interfiro em outros ministérios, com pessoas de outros ministérios. Entende? O próprio irmão Brana, ele diz, pergunte ao seu pastor. Entende? Só aqui um pouquinho, só um pouquinho. Daí, só um pouquinho. Então, eu respondo àqueles que estão em nosso ministério. Eu conheço alguns programas por aí, na internet, de pastores que têm as coisas torcidas. Pergunta e o pastor vai te responder. Irmãos, eu não vejo o irmão Brana fazer isso. Eu não vejo, e nós temos que seguir o modelo de nosso pastor, que é o irmão Brana, que é o profeta. Entende? Então, e as pessoas perguntam a eles, pessoas de tudo que é lado, perguntas capciosas, ou o que seja, eles vão, bem e mal, vão respondendo de acordo com as ideias deles e outras coisas. E vão indo. O seu pastor já não faz isso. Eu não faço isso. Porque eu tenho que responder por aqueles que estão sob o nosso ministério. Por esses eu tenho que dar conta. Por isso é que eu também não gosto, se você me tem como seu pastor, de você ir bater em outras portas. Está escutando, pode ouvir quem você quiser, mas você tem que saber aonde é o coxo que você come, aonde é a tua igreja, aonde é o aprisco, o teu aprisco. Agora, se você começa a ouvir um outro, é igual uma mulher começa a ouvir outro homem, daqui um pouco a voz daquele outro homem está mais bonita do que a do seu marido. Mesmo vocês em grupos que têm o WhatsApp, ou isso, aquilo,
O correto, se tem que pôr alguma coisa ali, tem que ser a coisa que do nosso ou do teu pastor, da mensagem e de nossos associados aqui. Está bem? Não de outros aí. Não, há tanta coisa e nos compete vos cuidar. E pela internet você vê homens inteligentíssimos e que respondem tudo. E tem pessoas que têm naufragado. Esses dias olhando ali, homens que ensinam que não existe Deus e só quer mostrar que há falhas dentro da Bíblia, e há outros que há falhas dentro da mensagem, no ministério do profeta, e você escutar essas coisas, termina o quê? Quem dorme com cachorro pulguento vai pegar pulga. Vai pegar pulga. Ou acho que não há espíritos por aí de sobra, coisas erradas. Você tem que saber quem é o seu o pastor, no que é que você crê. Entende? Isso é o que você tem que se firmar. Então, vocês nunca me viram fazer proselitismo. Eu já tenho, 46, 47 anos pregando essa mensagem. Ninguém pode dizer isso, porque o profeta condena isso. E graças a Deus, Deus me deu ministério e me deu almas. Eu não preciso de viver fazendo política na igreja de outros. Vocês nunca me viram eu dizer, desculpe, se eu me vanglorio, eu vanglorio em Deus. Convidando irmãos para vir morar em Chapecó, mesmo que às vezes, não, vocês não, para fazer mais grupo, mais igreja, trazer mais gente. Eu dou até meio contra. Não foi assim, irmão Celeste? Mesmo sendo gente nossa. Entende? Mas eu acho que isso são coisas sérias. Um dia eu vou explicar por que é sérias. Você sabe que a mudança, ela muda tudo. Muda, a escola é outra, as crianças vão criar em outro ambiente. E por isso é preciso ter muito cuidado com mudança. E eu não me preocupo, porque se alguém tem o DNA do nosso ministério, eu sei que não dá certo, ou ela vai vir mais cedo, mais tarde. Eu não interfiro. Está bem? Mas, como eu disse, eu não faço perguntas. Agora, as colegas perguntam e começam. Você não tem responsabilidade por essas almas. Entende? Não sabe que o pastor delas crê, como que é, o que elas são ensinadas. Então, é preciso saber. Outra coisa que eu vou já dar uma tocada. O ministério das fitas. É muito excelente ouvir o irmão Brana. Eu acho que todos devem ouvir. Agora, só ouvir o irmão Brana, eu respondo com as palavras dele. Alguém perguntou, irmão Brana, devemos ouvir somente as fitas? Quer dizer, aperte o play. Devemos ouvir suas fitas? Ué, você responde, será que um pastor é só para apertar o play e vocês ouvirem o irmão Brana com o seu tradutor, e o nosso irmão que traduz, agradecemos por isso. Eu pergunto, que tipo de ministério é esse? Um ministério fraco, que não tem nada? Então, qualquer um pode ter esse ministério, se é só apertar ali o botão. Eu vi as pregações, não estou contra as pregações. Eu gosto de banana, mas se alguém chegar e dizer,
Irmão Febrônio, você tem que comer só banana? Eu não concordo. Eu não concordo. E você concorda? Então, as pregações, as fitas, devemos ouvir. Devemos ouvir. Agora, viria você à igreja só para ouvir a fita? Então, eu ouviria em casa. Porque é o mesmo. Entende? Então, nós temos que ter discernimento. E não deixa de ser um espírito atrás disso. Tem que ser só as fitas. Tem que ser só isto, ou aquilo. Que Deus nos ajude e nos dê percepção espiritual. Irmão Wilson, o quê? O irmão Brana disse que a noiva é um tipo de Enoque. Agora, Enoque, igreja, andou com Deus. Ele teve um começo, teve um meio e um fim. Andou com Deus. E Deus para si o tomou. Enoque foi aquele que não viu a morte. Ele foi o 7º depois de Adão. E perguntaram ao irmão Brana, e Enoque? O que é feito de Enoque? Você sabe o que o irmão Brana respondeu? O que foi, Manildo? Eu não sei. Perguntei a Deus e ele nunca me respondeu. Oi, irmãos. Um pastor, ele tem. Se ele sabe, ele reparte. Se ele não sabe, ele vai dizer, ó, irmão, não é porque eu sou pastor que respondo tudo, sei tudo. Não. Tem gente que, às vezes a pessoa se torna pastor, acha que tem direito agora de entrar em tudo que é área. Ir lá, destampar a tua panela, dizer que tipo de tempero tem que pôr, lá, que tipo de comida. Entende? Entra nos negócios, entra em todo assunto. Um pastor, ele está limitado à área do evangelho. Ele é autoridade nisso aí, para ensinar, para dar o bom exemplo, para corrigir toda essa área. Um pastor, ele tem a mão dele até sobre a música, sobre tudo. Passa pelo pastor. Às vezes, há irmãos que chegam e dizem, irmão, eu quero fazer um negócio assim, pastor, o que é que o senhor me diz? Essa não é minha área. Às vezes eu digo, veja com o irmão fulano, que ele sabe melhor, porque até eu mesmo, quando tenho que fazer algum negócio, eu vou me aconselhar com ele. Não é certo? Não é porque eu sou pastor, que agora eu sou mecânico, eu sou barbeiro, eu sou alfaiate, agora eu sei tudo. Não. O pastor, ele tem a sua área, a de atuação. Mas quando ele começa a se meter aonde não lhe compete, não vai muito tempo, ele vai dar as suas cabeçadas e as pessoas vai entender que ele não é dirigido por Deus para se meter nessas coisas. Então, que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Vocês me perdoem, irmãos. Pai, nós temos quarta-feira como dia de culto, dia de oração, e começamos a falar e tomamos todo o tempo. Mas eu quero que o Senhor possa atender o desejo. E o Senhor sabe que cada um oraria, mas que eles possam ainda em seus lares fazerem isto, e que o Senhor responda e abençoa-os,
Ajuda-nos, Senhor. Nós somos um povo necessitado e temos prazer de depender do Senhor. E nunca queremos ser independentes de Deus, pelo contrário, queremos ser sempre dependentes de Deus. Pai, abençoa a nossa gente, nossos irmãos, e que os conselhos que a tua possa nos colocar em nossos devidos lugares, possa nos ajudar, Senhor. Eu rogo que tu me ajudes, e aonde eu não estou certo, o Senhor me conduza. Ó Deus, aonde a gente não está bem claro, o Senhor me dê entendimento, a visão espiritual. É tudo que eu desejo, é levar cada um a te servir em espírito e em verdade. Ó Deus, e estarem prontos para a tua segunda vinda. Te agradecemos pelos ensinos, e esses ensinos não são nossos. Veio da tua parte através do teu mensageiro. Abra o entendimento da tua igreja para compreender a mensagem, compreender as escrituras para este tempo, Senhor. Compreender a restauração, essa conversão dos filhos de volta aos pais. Ajude nossos irmãos e irmãs, mas que não tenha só o entendimento natural das coisas espirituais, mas que o seu coração possa retornar junto com o entendimento a Deus, te servir não só com o conhecimento, mas com o coração, com a alma, Senhor. Ó Deus, agora eu quero lhe pedir, leve em paz de volta aos seus lares, nossos irmãos e irmãs. Há muitos que precisam, Senhor, da tua bênção, a cura do seu corpo. Nós oramos, Senhor. Eu oro pelo nosso irmão Jorge, pastor Jorge, intercedemos por ele. Quando visitamos, Senhor, há pouco, Deus, olhe por eles, e há tantos que estão em dificuldades. Que o Senhor conduza cada um para ti, dando-lhe saúde, dando a bênção. Quantos filhos, Senhor, tem que tomar esses psicotrópicos para poder dormir, para poder se acalmar? Oh Deus, por favor, Senhor, tu és a nossa paz, tu és o nosso descanso. E a Escritura diz que o sono, Deus dá o bom sono aos seus escolhidos, ao seu povo. Olha por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão sofrendo dores, Senhor, passando dificuldades. Ó Deus, por aqueles que precisam que as portas se abram para o trabalho. Essas mães precisam de saúde para cuidar dos seus lares, dos seus filhos, do seu esposo, da sua casa, para lavar, para cuidar. Ó, abençoa nossos irmãos em seus trabalhos, negócios. Que ninguém venha fazer negócio bobo, jogar fora aquilo que o Senhor lhes deu, Senhor. Pai, mas que o Senhor abençoe. E que todos, por melhor que por mais bem que vá em seus trabalhos e negócios, mas que nunca se desande pela avareza, pela usura, Senhor, mas saiba se conter e agradecer a Deus e usar, ó Deus, o que o Senhor lhes dá com sabedoria e usar, Senhor, de uma maneira sábia. Abençoa-nos, Senhor, em tudo. Eu peço pela nossa construção ali, que o Senhor não deixe parar, mas que ela possa prosseguir, possa ir até o final. Olhe pelo teu povo, olhe pela tua igreja, olhe por cada pastor. Eu não oro somente por aqueles que se dá bem, que está no nosso companheirismo, mas por aqueles, ó Deus, que até se afastaram, se tornaram demasiadamente especiais,
mas que o Senhor possa ser com eles, os ajude. Ó Deus, o que queremos é estar com todos ali no fim da estrada. Que a tua misericórdia, a tua graça e a tua salvação seja com cada um, Pai. Ajude cada um a olhar para o teu povo, Senhor, pelo bem espiritual, pelas suas almas, pelo arrebatamento de cada um, e se preocupar, Senhor, em levar o teu povo à estatura de um varão perfeito, ao amadurecimento cristão, ao posicionamento, Senhor. Que o Senhor dê graça para cada ministério. Ajuda nossos irmãos que não têm pastores ou estão tão distantes. Ó Deus, é até um milagre quando pode ir a algum lugar e tomar da ceia. Mas que a tua palavra possa estar com eles, as mensagens possam chegar a eles. Ó Deus, possa alimentá-los, possa confortá-los. E que eles saibam que não estão sozinhos. Ó Deus, que o Senhor possa usar a internet, que cada um que fizer uso seja usado de uma maneira correta, no espírito certo, dentro de propósitos certos. Pai, eu oro para que o Senhor chame aqueles que ainda não vieram, você possa vir. Jesus disse que ninguém viria a ele se o Pai não chamasse. O Senhor tem eleitos por todas partes, o Senhor mesmo diz, sai dela, povo meu. O Senhor tem povo espalhado por todos esses sistemas, mas faz com que essa voz, essa mensagem, esta palavra, Pai, por favor, chame, Senhor, pelo rádio, pela literatura, pelo testemunho de teus filhos, pelos convites, pelas pregações, faça com que este alarido recorra toda a terra e chame, bata em cada porta, Senhor, e chame para que venha e entre em Cristo cada um dos seus. Deus, faça isto, Pai, nós te pedimos, nós rogamos, há muito que fazer nessa cidade. Temos bairros inteiros que não há ninguém que conhece essa verdade. Deus, ajuda-nos a ser um plantador, um semeador desta verdade, e que o Senhor possa irrigar, e que o Senhor possa dar o crescimento, e que o Senhor possa fazer com que venha o fruto na sua estação certa. Ajuda-nos, Senhor, nos dê longos braços, curtos, médios, para semearmos perto, mais ali e até o mais distante possível, e que esta igreja sempre possa ter este espírito missionário, Senhor, sempre está com a mão lá fora, buscando alguém para vir para Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajude a todos aqueles que pregam a palavra, que missionários, quantos não têm nem o que comer, não têm nem o que calçar, em terras pagãs, sofrendo. Ó Deus, mas eles estão falando de Cristo, mesmo que não esteja falando da palavra que o Senhor mandou nesse dia, mas é o que o Senhor deu a eles. Ó Deus, aquele conhecimento, e eles amam, que eles possam ser bem, ó Deus, atendido por Ti. Que o Senhor seja com esses missionários, e mesmo essas missionárias, Senhor, mesmo sem entendimento, mas estão querendo fazer alguma coisa para o Senhor. Eu oro por toda a Tua causa, por toda a Tua obra, por todo o Teu povo, por todos que Te amam, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco e dá-nos agora uma boa noite, um bom repouso. E eu peço, venha falar com Teu povo, dê sonhos espirituais, fala com a Tua igreja, fala com cada um, nos advirta, Senhor, nos alerte, nos ensine. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em Ti. Cremos Tu és o mesmo, o Deus sobrenatural. Venha manifestar-te em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.